comentar a respeito das doenças cardiovasculares em mulheres. As mulheres, classicamente, elas, do ponto de vista biológico, elas são protegidas em cerca de 10 anos, quando comparadas aos homens, em relação ao primeiro episódio de uma doença cardiovascular, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Essa proteção significa que o risco de uma mulher de 60 anos desenvolver um infarto agudo do miocárdio é o risco de um homem de 50 anos desenvolver esse mesmo problema. Isso graças à proteção hormonal. Entretanto, a partir da década de 60, houve uma série de desenvolvimentos relacionados à mulher, no sentido de que ela se inseriu no mercado de trabalho, no sentido de que ela começou a trabalhar fora e também a ser submetida a uma série de riscos para o desenvolvimento da doença cardiovascular muito semelhante ao homem. E esses riscos clássicos para o desenvolvimento da doença cardiovascular, que são tabagismo, diabetes, pressão alta, história familiar e dislipidemia, classicamente alteração relacionada à alimentação e ao colesterol, fez com que as mulheres, ao longo dessas últimas décadas, aumentassem o seu risco de desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares, aí principalmente infarto agudo do miocárdio, angina, acidente vascular cerebral, o clássico derrame, entre outras. A epidemia de obesidade e a epidemia de diabetes mellitus, associada a hábitos como o tabagismo, faz com que essa população tenha praticamente quase o mesmo risco essa proteção biológica saia do contexto da mulher e ela se equipare aos homens no desenvolvimento dessas doenças. Isso aconteceu, como eu já comentei previamente, a partir da década de 60. Então, as mulheres aumentaram a sua prevalência de tabagismo, aumentaram também a prevalência de obesidade e principalmente de diabetes. O diabetes é um problema seríssimo entre as mulheres, porque o diabetes é um fator de risco mais potente nas mulheres do que nos homens. E a mulher, além disso, perde essa proteção de 10 anos a partir do momento que ela fuma e a partir do momento que ela se torna diabética. E aí ela se equipara ao mesmo risco do homem. Outro fator importante na mulher é que essa proteção ela ocorre até a menopausa. E depois da menopausa, após a menopausa, essa proteção deixa de existir. E se ela tem os mesmos riscos, se ela está submetida aos mesmos riscos do homem, ela vai ter uma prevalência dessas doenças cardiovasculares tanto quanto o homem após, no caso das mulheres, após a menopausa. O fator crucial para voltar a um risco basal menor é, obviamente, a prevenção. E a prevenção passa por coisas relativamente simples. A melhor prevenção é a prevenção com hábitos, não é a prevenção com medicamento. A prevenção com hábitos de vida é o mais importante em qualquer categoria, não só para as mulheres, mas também para os homens. E essa prevenção, obviamente, passa por dieta alimentar, exercício, controle do estresse, controle da quantidade de sal, controle da quantidade de gordura, ou seja, hábitos alimentares, dietéticos e de estilo de vida. Isso serve muito para as mulheres e também para os homens. Após a menopausa, a mulher perde essa proteção. E um fator de extrema importância
é que em todo o contexto em que a mulher apresenta o episódio de um evento cardiovascular, ou seja, que ela tem um infarto, que ela tem um AVC, que ela tem angina, dor no peito, ela tem um prognóstico pior do que os homens. As mulheres morrem mais em qualquer contexto de doença cardiovascular quando ela é acometida por um processo desse. A mortalidade é maior nas mulheres do que nos homens. E isso é devido a um fator, pelo menos nos estudos que nós realizamos aqui na Escola Paulista e também em estudos fora do país, principalmente porque a mulher é acometida numa faixa etária mais elevada quando ela tem um evento cardiovascular. E ela também tem mais comorbidades, outras doenças associadas, e isso faz com que a mulher tenha um desfecho pior do que os homens. Mas mais importante é que a doença cardiovascular, no caso o infarto agudo do miocárdio e a angina instável e estável na mulher, se apresenta com sintomas e sinais que a gente fala atípicos. Eles não têm aquela clássica dor precordial que dura 20 minutos ou mais, associada a náuseas, vômitos, sudorese fria, que classicamente acomete o homem dessa forma. Então, as mulheres, quando elas se apresentam com infarto agudo do miocárdio, habitualmente elas têm uma prevalência de sintomas atípicos mais frequentemente do que os homens. E uma característica também interessante nas mulheres é que em qualquer contexto da doença coronariana, na mulher ela tem coronárias, artérias coronárias com menos lesões do que os homens, com menos entupimentos do que os homens. Mas isso não quer dizer que ela tenha um prognóstico melhor por não ter entupimento nas artérias coronárias, porque algumas situações específicas, as mulheres são mais frequentemente acometidas e mesmo uma mulher que tem angina e que as suas coronárias não tenha entupimentos, esta mulher, quando comparada com uma mulher que não tem dor no peito, o prognóstico dela é também pior. Então, temos que levar em consideração muito a sintomatologia desse grupo específico e saber. Então, a doença cardiovascular mata as mulheres 2 vezes mais do que todos os cânceres juntos. Portanto, é importantíssimo esse alerta à população feminina para que elas valorizem alguns sintomas, como dor epigástrica associada a mal-estar geral, principalmente mulheres que têm fator de risco. E quais os fatores de risco? Os fatores de riscos clássicos são simples: tabagismo, diabetes, pressão alta, colesterol alto e história de infarto ou angina em pessoas próximas, primos ou irmãos de primeiro grau, principalmente irmãos abaixo dos 50 anos. Sempre ficar em alerta em relação a esses sintomas e saber que quem deve dizer para ela se aquilo tem importância ou não, obviamente, é o cardiologista. E não se esquecer da prevenção. É melhor, obviamente, prevenir do que ter um problema grave para ser resolvido e procurar o cardiologista diante de qualquer queixa que você ache que está relacionada à doença cardiovascular.